Memorização de texto com criação de imagem. Eu já fiz um vídeo aqui anterior onde eu falei sobre memorização de texto, e foi até esse vídeo aqui, ó. Eu usei esse material aqui para gravar aquele vídeo. Memorização de texto, eu falei sobre música e ritmo, né? A forma musicalizada e a forma ritmada de você fazer memorização de texto. E aí eu falei aqui das vantagens e desvantagens de fazer esse uso aí. Você pode vir aqui no canal e ver, tá, gente? Mas eu estou só passando aqui rapidinho. Eu falei que existe o método sintético e o método analítico para fazer essa memorização de texto. E eu disse, ó, o método analítico ele pode ser tanto fragmentado quanto segmentado. E lá na ocasião eu disse assim, ó, para textos curtos você pode fazer o método sintético, não tem nenhum problema. Você faz uma citação de uma vez. Para um texto mais complexo, e aí o complexo ele não quer dizer necessariamente que o texto seja longo. Ele pode ser longo, ele pode ser complexo porque ele é longo, mas ele pode ser complexo porque o seu vocabulário é um vocabulário difícil, os seus conceitos são conceitos difíceis para a pessoa que está aprendendo ali a memorizar aquele conteúdo. E aí eu fiz toda essa estruturaçãozinha aqui. E aí, a memorização de texto, por meio de criação de imagem, eu vou usar o mesmo texto, tá, gente? Tanto é que eu não fiz isso lá. Lá foi usando a estratégia de música ou ritmo, no caso foi usando a estratégia de ritmo, na abordagem método analítico segmentado. Na criação de imagem, você é poderosíssimo, tá? Tem gente que diz que não consegue criar imagem, que não é muito bom de imaginação. Gente, isso aí, se você não é bom hoje, é porque você não treinou a sua imaginação. Mas você tem a capacidade porque você foi criado com essa capacidade. Então, pode ficar tranquilo que todo mundo tem, é uma questão de treino. Eu vou fazer mais vídeos, né, com essa abordagem aí sobre criação de imagens, porque quando você cria uma imagem, existe a fixação. Tem um ditado que diz, né, uma imagem vale mais do que 1000 palavras. Isso é verdade. Quando você cria uma imagem, essa imagem pode ser riquíssima. Você pode memorizar todo um texto a partir daquela imagem. Por quê? Porque você vai conectar toda uma história numa imagem só. Então uma imagem vale mais que 1000 palavras. Uma imagem você pode agregar 1000 palavras dentro dela. Então vamos lá. Eu fiz uma análise aqui, ó. Esse texto aqui é um texto bem conhecido. É o Salmo 23. Aqui eu visualizei duas imagens que podem ser criadas. Duas imagens apenas. Quantas imagens vai ter no texto? Não sei. O texto, a quantidade de imagens, ela vai depender da história do texto, ela vai depender do conteúdo do texto. É possível que uma imagem dê num texto, um texto dê numa imagem só? É possível. Então, quanto mais rica for a imagem, mais conteúdo cabe. Mas se houver transição, como tem aqui, eu vou mostrar, aí você cria uma segunda imagem que é até bom, ajuda, entendeu? Na memorização também. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Esse é o primeiro versículo para ser memorizado. Então, de cara, você pode pensar você pode criar uma imagem de um pastor de ovelhas. Você pode até colocar na internet aí, você vai ver várias imagens de um pastor de ovelhas, onde ele está saindo, né, conduzindo as ovelhas para pastar num campo bem verdejante, entendeu? Num campo onde tem as gramas, elas não, né, as graminhas lá, né, elas estão verdes, elas não estão secas, elas não estão morrendo, elas estão verdinhas, elas estão nutritivas, elas estão suculentas. Por quê? Porque elas estão verdinhas e elas estão altas, entendeu? É uma grama boa. E é possível ver nessa mesma imagem um rio passando ao fundo, um riacho, sei lá, alguma corrente de água passando ao fundo. Ou seja, você tem uma imagem que tem pastos verdejantes, que tem um riacho passando ao fundo e o pastor está conduzindo lá o rebanho de ovelhas. Então, olha só como essa imagem ela vai nos ajudar a memorizar os 3 primeiros versículos. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. O campo está verde, gente. Existe muita pastagem. As ovelhas vão se fartar. Não vai faltar. Nada vai faltar. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Já está lá, o pasto está verde, está suculento, está nutritiva a grama. Lembra que eu falei do rio que passa em volta? Leva-me para junto das águas de descanso. As ovelhas irão comer o pasto. Depois elas entrarão em processo digestivo,
vão bater aquele cansaçozinho, porque o sangue está todo indo para ali, para o intestino, para o estômago, tá fluindo ali para poder fazer a digestão do alimento, mas ela toma sua água ali e descansa, ou seja, ele leva-me para junto às águas de descanso, refrigera minha alma. Então assim, aquela água que ela está bebendo, ele está refrigerando a ovelha. Gente, uma coisa aqui é o seguinte, eu quero enfatizar. Esta criação de imagem aqui, a ideia dela não é tratar de questões doutrinárias, de questões teológicas, tá? A criação das imagens é para você memorizar os textos, você vai estar fixando os textos. Claro que também você não vai criar algo absurdo a ponto de ferir o princípio que está aqui no texto, mas a ideia aqui é criar, não é detalhar. Esse detalhe, esse estudo doutrinário e teológico é feito depois por vocês, tá? Não é o caso aqui agora. Então, refrigera a minha alma, porque aqui não vai, né, a água ali vai refrigerar o corpo e tal, mas você pode interpretar, mas não vamos focar nisso não. Aí guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ou seja, lá em Provérbio diz que as veredas do justo são planas, né? Então você vai ver, ó, esses 3 versículos aqui, eles numa única imagem, você pode estar conectando tudinho. Pastor conduzindo as ovelhas por pastos verdes, os pastos tão altos, e depois você vai tem um rio passando em volta. Então você passa, o rio está lá, as ovelhas vai, toma um banho, bebe a água, descansa, e você já matou aqui os 3 primeiros versículos. Onde é que entra aqui a transição da imagem? Ela entra aqui no verso 4. 4, 5 e 6, uma segunda imagem. Você pode até dizer que tem 3 imagens aqui no finalzinho, mas a próxima imagem ela já consegue resolver isso daqui, ó. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum. Ou seja, depois que as ovelhas passarem por aquele processo ali de pastar, de beber água, de descansar, de estar guardadinha, eles estão voltando para casa, e na volta para casa eles passam por um vale. Só um detalhe, tá? Os pastores de antigamente, não é feito de hoje, assim, que ele leva para um terreno aqui próximo, a ovelha, o boi, sei lá, o gado, a vaca, come e volta, não. Eles passavam dias, tá? Eles levavam mantimentos para passar dias lá pastando com a ovelha, né? Não é tão simples como hoje, não. Então, ó, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, ele está voltando e tem um vale. Num pasto, num campo aberto, ele consegue ver as pessoas de longe, ele consegue ver os perigos, animais ferozes, selvagens de longe. Não vale não, no vale vamos supor que tem a montanha aqui, ó, montanha, sei lá, o campo mais elevado, ele está passando aqui pelo meio, ele não tem visão de longe. E existe emboscada aqui no caminho que de repente quando ele está passando as pessoas saem aqui ao encontro dele e pegou ele. Então ele está passando ali, essa transição é essa aqui, ó. Ele está passando por esse caminho. É o vale da sombra da morte. Por quê? Porque tem perigo de salteadores que pode assaltar, pode matá-lo, pode ferir, né? Enfim. Mas ele não vai temer mal nenhum. Por quê? Porque o pastor aqui está com ele. Não temerei mal nenhum. Porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Lembra que eu falei que tinha um cajado aqui? Ele está com um cajado? Ó, prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unge-me a cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Então, como ele tem mantimento para dias, essa pessoa, esse pastor, ele é tão gentil, tão agradável, que ele tem inclusive a capacidade e a habilidade de persuadir e convencer os inimigos, se for o caso, a sentar junto com as ovelhas, a sentar contigo ali e selar uma paz. Então, ele consegue preparar essa mesa ali e banquetear e jantar e comer alguma coisa, porque unge-me a cabeça com óleo, o meu cálice transborda. E aí, ó, aí tem essa transição aqui, ó. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. Ou seja, a bondade desse pastor aqui e a misericórdia dele vai seguir as ovelhas todos os dias da vida. Aí ele vai dizer assim, ó, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Ou seja, ele está nessa imagem aqui, mas ele anseia para voltar para casa, para que na sua casa, junto com a sua família, eles possam, no dia determinado ali, estar indo para a casa de Deus e estar adorando a Deus e estar servindo a Deus e habitando na casa do Senhor, para estar sempre com o Senhor. Então você vê, ó, 2 imagens,
aqui e aqui, que permite com que você conecte todo o texto a essas duas imagens. Gente, criar essa imagem é algo relativamente simples. Depois eu posso pegar até outro texto aqui, criar uma outra imagem e criando junto com vocês aqui uma imagem e ir conectando, entendeu? O texto às imagens. Isso quer dizer que eu não possa estar usando a revisão? Você pode usar a revisão. É ideal que você repita isso daqui. Mas o ponto é, eu vou fazer a revisão a partir de uma estratégia que tem uma associação poderosa para a fixação. Então, quando eu for revisar, eu não preciso revisar tanto. É uma revisão que eu vou dar que é meio que uma olhadazinha e eu vou gastar bem menos tempo para certificar de que de fato a memória está sendo consolidada e quando eu precisar eu vou conseguir resgatá-la. Então, gente, isso aqui é a memorização de texto com criação de imagens. Eu vou deixar aqui na descrição, caso você esteja chegando aqui pela primeira vez. Nós temos o nosso site onde nós trabalhamos com flashcards. Vou deixar aqui também o endereço do nosso blog, onde a gente tem alguns flashcards gratuitamente. E a gente está pensando em elaborar um conteúdo para estar acompanhando vocês como está memorizando, tá bom?